Minha irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos há pouco a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 33. O texto nos apresenta uma cena emblemática do embate entre a autoridade religiosa judaica e o testemunho apostólico sobre Jesus Cristo. O contexto imediato é o da prisão dos apóstolos, que haviam sido milagrosamente libertos por um anjo e voltado a pregar no templo. Eles são trazidos novamente diante do Sinédrio, onde Pedro, como porta-voz da comunidade, professa com coragem o coração da fé cristã. O sumo sacerdote repreende os apóstolos, acusando-os de desobedecerem à ordem explícita de não mais ensinar em nome de Jesus e de quererem fazer recair sobre nós o sangue desse homem, o que revela uma recusa em reconhecer sua responsabilidade na morte de Jesus. Aqui há uma ironia. Ao se recusar a pronunciar o nome de Jesus, desse homem, os líderes mostram sua cegueira espiritual e resistência à verdade. A resposta de Pedro e dos apóstolos é o ponto alto do texto. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Esta afirmação
não é apenas um princípio moral, mas uma declaração teológica fundamental. A obediência a Deus está acima de qualquer autoridade humana, sobretudo quando esta se opõe à verdade do Evangelho. Os apóstolos assumem sua missão com liberdade interior e fidelidade, conscientes de que sua autoridade deriva diretamente da ressurreição de Cristo. Nos versículos 30 a 32, Pedro retoma o querigma cristão. A morte de Jesus pelos líderes de Israel, sua ressurreição por Deus e sua exaltação como guia supremo e salvador. A proclamação da ressurreição aqui não é um simples consolo espiritual, mas uma denúncia profética. Jesus, rejeitado e crucificado, foi exaltado por Deus. A obediência dos apóstolos nasce dessa experiência transformadora. Eles não são apenas mensageiros de uma doutrina, mas testemunhas de um acontecimento salvífico que mudou suas vidas. A menção ao Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem reforça a ideia de que a missão dos apóstolos está ungida pelo Espírito, sendo, portanto, expressão direta da vontade de Deus. O versículo 33 mostra que, diante desse testemunho, os membros do Sinédrio ficaram furiosos e queriam matá-los. Isso revela como o anúncio do Evangelho desestabiliza estruturas de poder e religiosidade fechadas. A palavra, quando proclamada com autenticidade, incomoda, questiona e convoca à conversão. Este texto inspira coragem aos cristãos de hoje. Em contextos em que a fé é marginalizada ou silenciada, os apóstolos nos ensinam a não ceder ao medo, mas a anunciar Cristo com convicção e integridade. A fidelidade à missão evangelizadora exige discernimento e resistência. O Espírito Santo continua a capacitar a Igreja para dar testemunho, mesmo diante da oposição. A frase "é preciso obedecer a Deus antes que aos homens" desafia os cristãos a colocarem sua lealdade a Deus acima de conveniências, ideologias ou pressões sociais. O testemunho fiel, mesmo sob risco, é sinal da presença viva do ressuscitado no meio da comunidade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.